Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare agora, que você dê atenção à voz da palavra. Por quê, pastor? É só por meio da palavra que nós vamos chegar. O Senhor Jesus, Ele falou algo maravilhoso. E, irmão, a palavra de Deus, ela deve ser sempre repetida, não deve deixar de ser repetida. Eu, como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, às vezes eu tinha a preocupação de toda hora trazer uma mensagem nova, trazer um entendimento novo, até ver algo que o apóstolo Paulo falou. Ele falou que ele não cansava de se repetir certas coisas. Ele não cansava de repetir. Aí ele explica, para a vossa segurança. Por quê? Porque tem coisas que tem que ser faladas constantemente. Por quê, pastor? Porque senão a pessoa perde o contato com aquela orientação. Ela perde o contato com aquela palavra, ela pode perder a salvação. O Senhor Jesus, a Bíblia diz claramente, Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém se aproxima do Pai, chega-se ao Pai, vai ao Pai, se não for por mim. Então nós temos que ter o conhecimento da palavra, o conhecimento do caminho. Jesus, Ele é um caminho. Um caminho para quê, pastor? Para que eu não passe a eternidade condenado. O mundo já está julgado. Nós, eu, você, nós nascemos debaixo de condenação eterna. Mas Deus abriu esse caminho chamado Jesus, a palavra de Deus, para que por meio desse caminho, a palavra de Deus, nós saíssemos dessa posição de condenação eterna. Mas só que se eu não conhecer o caminho, se você não conhecer o caminho, não vai chegar. Não vai chegar, não adianta. Mas eu estou na igreja há 50 anos, não vai chegar. Pastor, mas eu sou membro, não vai chegar. Sou patrocinador, não vai chegar. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, não vai chegar. Eu não sei, parece que foi uma coisa que foi ensinada às pessoas, que desde que dê dinheiro na igreja está tudo bem. Dá dinheiro, não prostitui, pronto, está salvo. Você está enganado. Você está enganado. Mentiram para você. Por quê, pastor? Porque não é verdade isso. A verdade, a Bíblia diz, é toda a palavra de Deus. A verdade não é parte dela. Não adianta eu praticar parte da palavra e acreditar que eu vou chegar. Não vou chegar. É um caminho. E se eu só andei parte do caminho, eu não cheguei no destino que eu preciso. Para chegar ao destino que eu preciso caminhar e andar o caminho todo. O caminho todo. Então, no caminho, tem uma parte que diz que não pode mentir. Então, eu não posso mentir, senão eu estou fora do caminho. No caminho, tem uma parte que diz que eu não posso me prostituir. Então, eu não posso, tem que ser homem de uma só mulher. Mulher de um só homem, eu não posso me prostituir, senão eu estou fora do caminho. Eu não posso me prostituir fisicamente, eu não posso me prostituir no meu coração, na minha alma. O Senhor Jesus, Ele falou que só de eu desejar, eu já cometi adultério. Preste atenção aqui, ó, 14:6 de João. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Irmãos, não é o Jesus das religiões, não é o Jesus das religiões, não é aquele Cristo crucificado que nós conhecemos, eu conheci. Eu estava conversando hoje com as pessoas na parte da tarde, no culto que eu fiz à tarde. Irmão, você sabe como é difícil para uma criança levantar? É difícil, você está lá, você que talvez tenha o seu filho que estuda de manhã, às vezes você tem que ir lá com carinho, né, dependendo do tamanho, e conversar. Quanto mais velho, mais difícil é. Por quê? Porque acha que adulto não é, né? Acha que adulto não é. Acha que entende das coisas, que conhece e não conhece nada. Aí é pior, porque o menorzinho ainda é mais fácil de conduzir. Irmão, mas eu acordava 2 horas da manhã para ir na missa do galo, sozinho. E saía, todo mundo dormindo em casa, eu saía, e ia para a madrugada fora, até lá na igreja São Benedito, para poder assistir a missa do galo. Coisa séria. Por quê, pastor? Porque eu conheci o Deus das religiões. E eu lembro que eu não deixava de rezar lá as 10 Ave Maria, os 10 não sei o que lá mais, antes de dormir. De jeito nenhum. Podia acontecer o que fosse, um terremoto, uma enchente, eu estava lá de joelho.
E eu me lembro que tinha vezes que aquele negócio, aquele dia corrido, agitado, que você encosta e dorme exausto. Eu acordava de madrugada, não rezei. Levantava e ia rezar. Por quê? Porque eu conhecia o Deus das religiões. Eu conversava com uma amiga minha e até me entristeceu o coração. Eu conheço ela desde 2008. Uma pessoa bem preparada culturalmente, é uma juíza, muito inteligente. E eu estava conversando com ela e me deu uma tristeza no coração, porque eu estava falando sobre o caminho, que é Jesus, a palavra de Deus. E aí ela fala, não, mas o Bono, quem não conhece, é um cantor que é conhecido por fazer boas ações e campanhas humanitárias, tal. Depois dá um Google lá que você vai descobrir quem é. E ela falou, não, mas as músicas dele falam de Deus. Eu falei, fala do Deus que ele conhece. Fala do Deus que ele conhece, o Deus das religiões. E as pessoas estão confundindo Jesus Cristo, a palavra de Deus, o caminho para a salvação, o caminho para não passar a eternidade em trevas, o caminho para sair da condenação. E essa condenação, inclusive, foi Deus que baixou o juízo. O homem pecou contra Deus, ele baixou o juízo era a condenação eterna, em trevas eternamente. E ele amou o mundo de tal maneira que ele falou, vou dar meu filho, meu único filho, ou seja, um caminho para que as pessoas saiam da condição de perdição eterna e possam ter vida eterna. Mas não é o Deus das religiões. É o Deus que criou os céus e a terra, que amou o mundo de tal maneira que entregou um caminho. O Filho único, o unigênito, Jesus Cristo. Agora eu tenho que conhecer esse caminho. Presta atenção. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade. Quando ele fala a vida, é só por meio dele que nós temos vida. É o que ele está dizendo, eu sou a vida. É por minha pessoa, a palavra de Deus, Jesus Cristo, que você tem vida. Eu sou a vida. Não há vida de outra maneira. Não há vida de outra maneira. Você tem que ter esse entendimento com você. A Bíblia diz, é um salmo inclusive, a Bíblia diz que o homem foi à mata, cortou uma árvore, metade ele fez lenha para se aquecer, a outra metade ele fez um ídolo, uma imagem, esculpiu e disse, oh meu Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que adora a imagem, ele se torna perante Deus semelhante à imagem. Tem mão, mas não apalpa. Tem olho, mas não vê. Tem garganta, mas som algum sai. Aquele que se inclina diante de uma imagem é um ser criado por uma escultura humana. É um ser sem vida. Por trás de uma imagem esconde um demônio. Aquele que se inclina diante de uma imagem se torna como a imagem diante de Deus. Como o pastor morto. Isaías 44:15 também fala. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. E a outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem. E o homem fica de joelhos e a adora. Segue. Assim, metade da madeira serve para fazer o fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que fogo bom, já me esquentei bem. Segue. Como a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelho e a adora. E faz essa oração. Tu és o meu Deus, salva-me. Segue. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. Você vê, é uma pessoa preparada culturalmente, como eu estava falando para você. É uma pessoa que estuda muito. Ela é muito inteligente. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. Eu paro para ver tamanha capacidade intelectual, uma mente brilhante, mas está desse jeito diante de Deus. Por quê, pastor? Essa gente não tem juízo. Eles fecham os olhos e não podem ver nada, estão cegos. Fecham também a sua mente e não entendem nada.
No que se trata a ciência humana, no que se trata a cultura humana, a pessoa dá um show. No que se trata as questões divinas, as questões de Deus, a pessoa não entende nada. A mente dela está fechada, não consegue compreender. Irmão, pastor, eu me lembro que eu estava com um pastor, ele era até o meu líder na época, e nós estávamos fazendo um programa de rádio. E eu lembro que um cantor famoso, brasileiro, não vou falar o nome, ele gravou 2 canções. Ele tinha um hábito de lançar o LP dele todo Natal. E era um sucesso. E nesse ano ele lançou, nesse LP dele de Natal, 2 músicas. Uma falava de Jesus e uma outra falava de uma imagem conhecida no país. Aí esse pregador, ele falou para mim assim, vê, rapaz, que coisa séria. Ele fez uma música para Deus e outra para o diabo. Eu falei, você está enganado completamente. Apesar de ser meu líder. Eu falei, você está enganado completamente. Aí ele olhou para mim e falou, como estou enganado? Eu falei, rapaz, ele fez as 2 músicas para o Deus que ele conhece. Ele não conhece o Deus das Escrituras. Ele não conhece Deus, ele conhece o Deus das religiões. E quantas pessoas não estão servindo os deuses das religiões dentro da igreja? Ainda com costumes religiosos. Ainda com esse negócio, eu me lembro que um outro dia eu fiquei boca aberta de uma senhora conversando, não, porque tem que tomar cuidado por causa da mãe do corpo, porque ela anda no corpo. Eu falei, rapaz, no meu corpo só tem o Espírito Santo. Não tem esse negócio de mãe nem pai do corpo, não, só tem o Espírito Santo. Mas são costumes, são coisas religiosas que as pessoas pegam e ainda carregam consigo. Não pode deixar o chinelo virado, porque se deixar o chinelo virado, a mãe morre. Quem a mãe já morreu? Quem vai morrer? A mãe de chinelo? Mas você está compreendendo o que eu estou falando? Mas são coisas que as pessoas carregam consigo, né? Eu acho que foi alguma mãe preguiçosa que inventou esse negócio. Não pode sair do lugar quando está comendo, não, senão o anjo não vai atrás. Irmão, do jeito que eu comia, era bom ele não vinha assim, não dava nada para ele. Mas só as pessoas, elas ficam carregando essas coisas. E chega na igreja, começa também a viver atrás de religião. E aí é maldição hereditária. Mas não, onde você aprendeu esse negócio de maldição hereditária? Dentro da igreja. Não, mas a Bíblia diz, aonde? Você lê uma Bíblia diferente da minha. Aonde que a Bíblia fala de maldição hereditária? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. A Bíblia diz, porque a lei que interessa é a lei de Jesus Cristo. Ele disse, vocês não mais dirão provérbios. Os pais comem alho, os filhos estragam os dentes. Não mais dirão esse provérbio. Cada um dará conta de si mesmo. Essa é a lei de Jesus Cristo. Essa é a lei de Jesus Cristo. Pode ter acontecido de você ter aprendido e ouvido de uma doença genética que foi passando de uma pessoa para outra, da família. É uma questão genética, pastor. Mas só que para em mim. Minha mãe teve câncer, meu pai teve câncer, meu irmão teve câncer, todo morreu de câncer. Comigo não vai ter esse negócio de câncer. Por quê? Porque eu sou nova criatura em Cristo. E sou geneticamente transformado pelo poder do nome de Jesus. E se aparecer, eu vou mandar embora. Não vou aceitar. Eu me lembro de um testemunho do pastor Jaime de Amorim. A gente estava conversando, ele estava contando para mim. Ele falou, Júnior, me apareceu um caroço no meio do peito, assim, ó. Meu pai teve que operar. Meu irmão teve que operar. O outro teve que operar. O outro teve que operar. Apareceu em mim. Ele falou, em mim não vai ficar. Não vai operar. Não vou aceitar isso. E começou a orar. Ele falou, Júnior, sabe aqueles nossos colegas? Eu falei, sei como é que é. Chegava, apontava o dedo, que é isso? E eu falava, não é nada. Jesus já tirou. Não, Jaime, cuidado. Olha o tamanho desse caroço. Jesus já removeu. Não tem nada. E parece que cada vez que alguém apontava, aumentava. O negócio crescia mais. Ele falou, um dia, Júnior, eu estou na frente do espelho. Acabei de tomar banho, estou na frente do espelho. Estou penteando o cabelo. Quando, de repente, fez assim, ó, bum! Sumiu na minha frente. Em outras palavras, eu nem acreditei. Mas por quê? Irmão, pode ter acontecido. O câncer com a minha mãe, o câncer com o meu irmão, o câncer com a minha avó, o câncer com... Aprendi com o médico, pastor. Ele até fala, tem alguém na sua família que teve diabetes? Tem alguém na sua família? Irmão, pode ter tido. Em mim parou. Em mim a coisa não vai para frente, na minha família, dos meus filhos, não vai também.
Está compreendendo o que eu estou falando, sim ou não? E maldição, então, é ruim, hein? É ruim, hein? É aquilo que eu fico falando para as pessoas. Pastor, eu pensei no meu filho, passei mal. Irmão, você passou mal porque o mal está contigo. Se eu fosse passar mal por cada pessoa que eu penso com problema, eu ia ficar assim, o tempo todo. Não, irmão, eu tenho que parar com essas besteiras, mas aprende dentro da igreja. Aprende dentro da igreja. Eu fico vendo, às vezes, o culto está rolando, igual agora. Alguém chega atrasado, vai dobrar o joelho para orar. Mas pastor, tem que orar antes, eu aprendi. Então chega antes de começar o culto. Aí você ora. A hora que o culto está rolando, você não tem que orar. Você tem que sentar devagarzinho, sem atrapalhar ninguém e escutar a mensagem. Mas aprende na igreja. Isso é mais importante para ele, para ela, do que perdoar uma pessoa que feriu. Do que perdoar uma pessoa que magoou ele, magoou ela. Para perdoar a pessoa é difícil. Agora, dobrar o joelho, tem que dobrar. Não temos que abrir os olhos. Naqueles dias, ele está falando de quem? Dos dias de Jesus. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comem uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Vamos mudar a linguagem? Aí fica mais fácil, né? Quando esse tempo chegar, que tempo? O tempo de Jesus. O povo não dirá mais, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Segue. Pelo contrário, quem comer uva verde é que vai ficar com os dentes ásperos. E cada um morrerá por causa do seu próprio. Cada um dá conta de si. Meu pai era cachaceiro, agora eu tenho que ser cachaceiro? Não, a maldição que passou, pastor. Que maldição que passou? Nada. Pelo contrário, o meu pai, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. Até o time que eu torço, que é o Palmeiras, porque meu pai torcia para o São Paulo. Eu torço para o Palmeiras para não torcer para o São Paulo. É verdade, eu estou falando diante do Senhor Jesus. Eu torço para o Palmeiras para não torcer para o São Paulo. Por quê? Porque eu não queria ser nada igual ao meu pai. Nada. Por quê? Porque para mim era humilhante ver o meu pai bêbado, caído na rua, todo sujo das necessidades na roupa. Eu fazia de conta que nem era meu pai. Eu tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade. O pai tem que ser um orgulho para o filho, não ser uma vergonha para o filho. Você compreende? Então eu não queria ser nada igual ao meu pai. Não queria ser nada igual ao meu pai. Como é que eu vou aceitar agora ser cachaceiro? Porque meu pai era cachaceiro. Não, irmão. Para com esse negócio. Não, pastor, mas é um mal olhado. Que mal olhado, irmão? Mal olhado é olhado torto, assim, quando o nego olha. Que mal olhado. Para com essas bobeiras. 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É isso que você tem que colocar no teu coração. É isso que tem que colocar no seu coração. Você não escutou agora há pouco, não? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não é o que dizem. A verdade não são as fábulas. A verdade é Jesus, a palavra de Deus. Não é o Deus das religiões, não. É o Deus que criou os céus e a terra. Que te amou de tal maneira que mandou a você, Jesus, o caminho para sair do sofrimento, para sair da dor, para sair da dificuldade, para não ficar eternamente nas trevas. Preste atenção nisso. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, irmão, não importa quem seja você. Talvez você é importante no mundo dos homens. Talvez você é uma pessoa importante no mundo dos homens. Talvez no mundo dos homens alguém se incline para você. Talvez no mundo dos homens alguém tenha que abrir portas para você. Mas só que no mundo de Deus as coisas são diferentes. Importante no mundo de Deus é quem anda de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. O Senhor Jesus, ele falou que João Batista, dos homens nascidos de mulher, ele era o maior. O maior. Preste atenção, maior que pai Abraão, maior que Davi, o homem segundo o coração de Deus, maior do que o grande rei Salomão, maior do que o grande rei Ezequias. Eu posso fazer uma lista para você aqui, Moisés, e aí vai. Ele era o maior. Por quê? Porque todos esses homens foram nascidos de mulher apenas. Nenhum deles foi gerado pelo Espírito Santo. Nem João Batista, pastor, nem João Batista. Ele era um homem nascido de mulher. Mas foi alguém que Deus usou para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele era o maior. Olha lá, Lucas 7, 28. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém,
quem é menor no reino de Deus é maior que ele. Muda a linguagem, Nova Almeida atualizada. Pode ser essa primeiro, depois eu vou para a Nova Almeida. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher. Por quê, pastor? Porque tem aquele que é nascido de mulher e tem aquele que é nascido de mulher e nasceu de novo, gerado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que são muito conhecidas. São pessoas, como eu falei, alguém se inclina, alguém tira o chapéu, alguém abre a porta. Mas só que no mundo de Deus ela não é nada. Por quê, pastor? Só é nascido de mulher. Só é nascido de mulher. Tem que ser nascido do Espírito Santo. Está compreendendo o que eu estou falando? Olha só. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor é maior do que ele. Eu já falei para você que no reino dos céus, ele não é socialista. Se você não sabe o que significa ser um socialista, você procura saber depois, dá um Google e descubra. O reino dos céus não é socialista. Quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. Tem pessoas que, se conseguir entrar, ser salva, vai chegar, desculpa, é só a maneira de explicar, tá bom? Vai chegar no céu sem dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. E tem gente que vai chegar rica, poderosa. Por quê, pastor? Trabalhou para o reino dos céus. Produziu para o reino dos céus. Aqui talvez não é ninguém, não é nada. Talvez é desprezada pela sociedade. Talvez alguém sem importância. Só que é uma mulher de oração. É um homem de oração. É alguém que a obra que faz produz vida. A obra que faz a diferença no reino dos céus. Você está compreendendo? E ela está juntando tesouros no reino dos céus. Vai chegar lá, desculpe o popular, vai chegar numa boa. E tem gente que se chegar, vai chegar sem dinheiro para andar de ônibus. Se chegar, não que vá ter ônibus lá, tá, irmão? Só uma figura de linguagem, amém? Pode ter certeza que deve ter veículo por lá, porque a Bíblia mostra Elias sendo levado numa carruagem de fogo. Então, no mínimo, uma carruagemzinha de fogo, eu vou ter lá para... Bora! Irmão, nós temos que abrir os olhos. Nós temos que abrir os olhos. Jesus Cristo é o único caminho. Agora nós temos que conhecer. Parte do caminho diz, repito, homem de uma só mulher. Parte do caminho diz que se eu desejar, só de desejar, eu cometi adultério. Parte do caminho diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Parte do caminho diz que eu não posso ser maldizente. Por quê? Os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Parte do caminho diz que eu não posso julgar, para não ser julgado. E aí vai. Mas eu tenho que conhecer e eu tenho que caminhar sobre a palavra. Quantas pessoas não estão em amor? Deus chamou para uma obra, chamou para um trabalho, e ela retrocedeu. Voltou atrás, porque a coisa não foi como ela queria, porque a coisa não foi como ele queria, porque as coisas se tornaram difíceis, porque a vontade dele, a vontade dela não está sendo feita. Ele não entendeu ainda. Se é que eu posso dizer dessa maneira, repito, a estrela do Evangelho é Jesus de Nazaré. Tudo foi feito por meio dele, para a glória de Deus. A estrela não sou eu, a estrela não é você. Quem tem que aparecer não é você, quem tem que aparecer não sou eu, quem tem que aparecer é ele. Através da minha vida, através da tua vida. E se é necessário renunciar qualquer coisa para que ele seja glorificado, assim seja. A Bíblia diz que surgiu uma confusão entre os discípulos de João Batista. E alguém vem e fala, ó, aquele que o Senhor falou sobre ele, está batizando agora. Na verdade, Jesus nunca batizou ninguém. Não, pastor, não. Quem batizava eram os discípulos. Aquele que o Senhor falou dele, lembra que o Senhor falou que era aquele Cordeiro de Deus? Lembra? Está batizando agora. Sabe qual foi a resposta de João Batista? É necessário que ele cresça e que a minha parte chegou ao fim. Agora ele tem que aparecer. Se você quer ver a glória de Deus, é necessário que você diminua. Esse orgulho, essa altivez, esse negócio de você querer se mostrar santo, de querer se mostrar, esquece. Que alguém tem que ver você como importante, esquece. Quem tem que ser importante
através da tua vida, e tem que aparecer através da tua vida, do teu comportamento, é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Você está compreendendo? Sim ou não? João 3,25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia da purificação. Segue. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Ô mestre, aquela turma que estava com a gente está abandonando a gente, está indo tudo atrás dele agora. Segue. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Tem gente que acha que tem que ter algo, mas Deus não deu. Não, mas é eu que tenho que ser, mas Deus não deu. Não, mas é eu que tenho que fazer, mas Deus não mandou você fazer, mandou outra pessoa fazer. Davi chegou para o profeta e falou: o negócio é o seguinte, eu moro numa casa estucada de arrebentar, o negócio é bom, e vou falar, hein? A arca da aliança, a arca do Senhor, está lá numa tenda, isso não é correto, eu vou fazer um templo para ele. O profeta olhou para ele e falou: rapaz, vai nessa fé. Rapaz, vai, porque Deus é contigo. Na madrugada, Deus foi falar com o homem de Deus: vem cá, vou lá e falar para ele que não é não. Eu quero um templo. Nunca reclamei, nunca achei ruim, sempre andei, viajei, morando em barracas, não achei ruim, mas eu quero um templo. Mas não quero que ele faça. Quem vai fazer é quem vai sucedê-lo. E Davi se revoltou, não foi? Não, irmão. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. O que importa é que Deus fosse agradado, que Deus se agradasse dele. Ele preparou tudo, organizou tudo. Falou: ele é inexperiente, vai que, em outras palavras, pisa na bola, vou deixar tudo mastigadinho para ele. Irmão, desperta. A estrela do Evangelho, se é que eu posso dizer dessa maneira, é Jesus de Nazaré. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Segue. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante. Ele só veio preparar o caminho. Eu não sou o caminho, mas eu mostro o caminho, que é Jesus. Agora você anda por ele se você quiser. Esses dias eu escutei: a palavra de Deus é para todo mundo? É, mas nem todo mundo anda nela. Mas é para todo mundo. Mas nem todo mundo anda nela. E se alguém não anda, não sou eu o juiz dessa pessoa. Deixa que essa pessoa resolva a vida dela com Deus. Eu só tenho que mostrar o que a pessoa tem que fazer. Eu, Antônio Júnior, luto não para viver o que alguém diz. Eu luto para viver o que eu prego. Eu luto para viver o que eu prego. Já me peguei em diversas vezes, olhando e falando: rapaz, você está fora, e não é assim que a Bíblia diz. Diversos, pastor. Não dá para contar quantas vezes, não tenho dedo para tudo isso. Já foram muitas. Muitas vezes. E aí, o que o senhor fez? Corrigi e continuei a caminhada. Por quê, pastor? Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Eu tenho que chegar no metrô. Peguei uma rua errada. Vou desistir de ir para o metrô? Não. Eu vou resolver, achar o caminho certo e vou para o metrô. Eu preciso chegar lá. Perdi tempo, mas cheguei. Então não perca tempo. Amém? Não perca tempo. É o Deus que nos amou de tal maneira que entregou o unigênito, o único filho dele, para que nós pudéssemos ter vida eterna. É para ele que nós temos que viver. E só tem uma maneira de viver para ele, por meio de Jesus, a palavra de Deus. Se ela diz não minta, se mentir, você está fora do caminho. Se ela diz não se prostitua, se prostituiu, você está fora. Se ela diz não roube, se roubou, você está fora. Se ela diz não guarde rancor, não guarde mágoa, se tiver que guardar algo, guardai o vosso coração, se você não faz isso, você está fora. Está compreendendo, sim ou não? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida. Por quê, pastor? Porque se não for por meio dele, você vai ter a perdição eterna. Isso é qualquer um. Qualquer um, não importa quem é você. Não importa. Não importa. Você sabe que quando eu era garoto, tinha uns 16 anos, a minha
a minha idade, a minha adolescência, período da minha geração, a grande estrela do mundo era Michael Jackson. Eu lembro quando eu vi aquele popstar a primeira vez, eu fiquei assim, ó, fiquei boquiaberto. Eu vi ele dançando um passo que eles chamam de moonwalker. Eu fiquei assim, ó, fiquei impressionado. Eu me lembro que até usar um produto no cabelo chamado Nylon Espuma, para deixar o cabelo enrolado, eu usei. Eu acho que é por isso que caiu. Eu usei. Porque para mim ele era demais. Até conhecer Jesus Cristo. E entender, dai honra a quem tem honra. No que diz respeito a artista pop, nunca vi igual. Impressionante. De tudo que eu olho, nunca vi igual. Nunca vi igual. Ele foi o precursor do videoclipe. Quando ele lançava um clipe, ele lançava em rede mundial. Era algo impressionante. Era um filme extraordinário. Mas, todavia, morreu de uma maneira muito triste. E eu fui analisar, né, uma pessoa, eu lembro de um show que ele fez no Brasil, que ele ficou parado assim, acho que, sei lá, uns 10 minutos, e as pessoas, aquela idolatria, aquela coisa, ele parado. O cara era idolatrado. Quando diziam que ele estava quebrado, ele estava comprando mesa de 4, 5 milhões de dólares, porque estava quebrado, né? Então, o que acontece? Irmãos, eu não sei se você já fez endoscopia, colonoscopia, são exames importantes que, se você não fez, você deveria fazer. É muito importante. E eu lembro a primeira vez que eu fiz, a segunda vez, na verdade, que eu fiz uma endoscopia. E a primeira vez eu me lembro que deram um líquido cor-de-rosa para mim e tal, mas não, vamos dizer assim, não foi tão potente como quando eu fui por veia venosa. E eu me lembro que a moça, muito gentil, muito educada, a enfermeira, eu vi ela falando assim para a outra do lado, né? Ela falou, já dei uma dose para ele. Aí ela falou assim, não, mas ele é grandinho, forte, aumenta um pouquinho a dose. E a moça aumentou. Quando ela aumentou, só escutei ela falar assim, Antônio, rapaz, acabou. Apagou tudo. Apagou tudo. Eu me lembro que uns 50 minutos depois, ela estava lá, Antônio, e eu olhava e queria, ela, não, você tem que acordar, você já dormiu demais, Antônio. Que negócio, que sono pesado, que difícil de acordar. Mas eu acordei. Irmão, ele morreu por overdose dessa droga. Aí eu fico imaginando, irmão, que alma atormentada, que alma perturbada, que alma infeliz. Uma pessoa idolatrada mundialmente, não conseguia sequer dormir. A Bíblia diz que Deus dá sono aos seus amados. Ele não conseguia sequer dormir. Tinha que ter um médico administrando essa droga para ele poder dormir. Na última administração dessa droga, houve um excesso. Ele morreu de overdose dessa droga. Então não importa quem você é. Se você é idolatrado nesse mundo, se você é respeitado nesse mundo, se no ciclo que você vive as pessoas batem continência para você, não importa. A única maneira de você passar a eternidade nos céus é por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus. Não é o Jesus das religiões. Eu estou falando de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Conheça. Você tem que conhecer o caminho. Como que você conhece uma pessoa? Se aproximando dela. Se aproxime da palavra. Se aproxime dela, para você poder conhecer. Se aproxime por meio de orações. A pessoa orando, há uma maneira de Deus agir nela, transformar. Há certas transformações que só ocorrerão numa pessoa por meio do costume, da cultura, do hábito da oração. Outras transformações ocorrerão por meio da leitura bíblica. Outras transformações ocorrerão por meio de ouvir a palavra pregada, o evangelho pregado. Você está compreendendo, sim ou não? Outras transformações ocorrerão com orações em línguas. E aí vai. E aí vai. Mas é preciso se aproximar.
É preciso gastar tempo com Deus para conhecer, não interessado no que Ele pode fazer, mas por Ele. Por Ele. Porque quando você começa a andar com uma pessoa que você percebe que ela não está com você, porque ela quer alguma coisa de você, mas ela está com você, por você, aí você tem prazer de andar com essa pessoa. Deus vai ter prazer de andar com você. Até hoje Ele não teve. Porque você não anda com Ele porque você quer Ele, porque você quer algo dele. Começa a andar com Ele porque você quer Ele. Ele vai ter prazer de andar com você. Vai ter alegria de andar com você. E quando você tem prazer de andar com uma pessoa, você tem coragem de mostrar os seus segredos a ela. Ele vai começar a se revelar a você como você nunca imaginou que poderia. Eu me lembro quando eu orei, com sinceridade, pedindo, Deus, me deixa te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade. Eu não quero te conhecer por ouvir falar. Eu quero te conhecer de como o Senhor está. Ele viu que a minha oração era sincera. Abriu-se os meus olhos. Abriu-se a minha mente. Eu conheci uma Bíblia que eu nunca tinha visto. Já tem acontecido aqui no nosso meio com muitas pessoas. Que você possa ser essa pessoa também. Eu tenho orado a Deus para que Ele abra sua mente, igual Ele abriu de Lídia. Porque Lídia era uma pessoa dedicada a Deus. Se você buscar ler no livro de Atos, você vai ver que ela era uma pessoa dedicada a Deus. Mas ela não tinha entendimento. A mente dela era fechada para compreender o plano da salvação que Deus tinha. Então, para que ela pudesse entender, a Bíblia diz que Deus abriu a mente dela para que ela pudesse compreender o que o apóstolo Paulo ensinava. Eu tenho pedido a Deus para que Ele abra a sua mente, para que Ele fortaleça você espiritualmente. Por quê, pastor? Porque vem ventos espirituais, vem vento, vem tempestades, vem dias maus. E se você estiver forte, você vai ter condições de passar por qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de situação, em pé, inteira, sem que a sua fé seja tocada sequer. Se você vive abalada porque você não está forte como deveria estar. E o exercício espiritual fortalece a tua alma. Você compreende, não? Olha lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia. Uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. Você vê? Ela adorava a Deus, ela servia a Deus. Ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Porque ela não compreendia nada. Deus abriu a mente dela. Que Ele abra a sua, que Ele abra os seus olhos, que Ele abra a mente dos seus, que Ele abra os olhos dos seus. Por quê, pastor? Você tem que conhecer, você tem que entender. Não adianta. Se eu chegar aqui e perguntar a você, irmão, na onde é a rua Tuiuti? E você fala para mim, ó, desce 4 quarteirões, vira à direita, depois vai mais 5 quarteirões. Eu não conheço. Eu vou me perder lá para baixo. Agora, se chega alguém consciente, fala, amigo, presta atenção, ó, tem até uma placa lá, ó, mostrando, ó, rua Tuiuti. É ali, ó. Fala, ô rapaz, eu não vi, mas obrigado. Amém? Irmão, desperta. Em nome de Jesus, leve a tua vida com compromisso, com responsabilidade. Se dedique a Deus. Se envolva com Ele. Mais do que tudo, aprenda a obedecê-lo. Por quê, pastor? A obediência vale mais que qualquer tipo de sacrifício que você possa fazer. Ele tem prazer em que lhe obedeça. Ele tem alegria quando Ele olha e vê você obedecendo. Vale mais qualquer sacrifício que você possa fazer. Você compreende? Glória a Deus, que Deus fale mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Ó, Ele é a vida. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.